E aí galera, tudo bem ou não? Começar esse vídeo aí falando dessa mesa, ó, cascata piquiá rosa. Essa mesa, galera, o cliente solicitou que resinasse essas fissuras porque ele não gostou muito. E ele sugeriu que a gente resinasse com resina epóxi. Como vocês podem ver, tem muito buraco, alguns tem cola. É uma mesa que já tinha sido feita, só que ficou um pouco mal feita. Não fui eu, claro. E a gente ia fazer isso daí. E o primeiro passo, galera, eu tive que pegar a furadeira e ir removendo esses lugares que estavam com cola, né? Essa é uma mistura que a gente faz aqui muito com deck bond, né? E pó de madeira, que a gente geralmente usa aí para tampar as fissuras e tudo mais. E é até bem útil em alguns casos. Só que nesse caso aí, um dos meninos nossos aqui ele fez metade, né? Ele colocou um pouco de cola em alguns buracos, em outros não. E teve alguns casos aí que até o buraco maior ficou metade de cola e metade sem nada. Então a cliente ela solicitou aí que se a gente pudesse, né, tá usando aí a resina epóxi, resinar isso tudo. Aí, né, depois de longas horas de serviço, ó, vocês podem ver como é que ficou aí. Eu tirei toda a cola com a furadeira aí, com a broquinha fininha, né? Não foi fácil. Tanto que eu quebrei até a broca, né? Coitado do meu patrão. Fazer o que? Paciência. Depois disso, né? Já estava feito. Eu optei por passar spray nos buracos para fazer tipo um fundo. Porque como o cliente solicitou, ele queria resina preta. Então eu achei melhor fazer um fundo preto com spray. A resina que eu uso, né? Uma resina simples. A cada 100 gramas de resina você coloca 50 de catalisador. Eu não tenho muita experiência com resina, ninguém me ensinou, fui vendo no YouTube. Então não me julguem, porque é um serviço, né, que não tem muito assim pré-requisito, não é tão difícil, mas complicado é a viração. Mas aí foi até fácil de resolver, porque estava simples, né? Eu comecei aí fazendo o procedimento, colocando 100 gramas de resina, 50 de catalisador. Você tem que pesar tudo isso certinho, porque a resina, né, senão a reação química sai diferente. E acaba dando ruim na hora de você aplicar. Dá muita bolha, esquenta muito rápido se você usar muito catalisador e fica ruim. Então, mas tipo assim, não sou nenhum profissional, não fiz nenhum curso. Faço de forma assim esportiva, né? Assim por dizer. E para alguns serviços assim, esses pequenos não tem segredo. Então, fiz aí a resina. É você que vai fazer aí, ó, para esse tipo de serviço, eu recomendo você pegar um pincel e ir aplicando nos buracos. Por quê? A resina, quando você aplica ela direto assim no buraco, ela dá muita bolha. E aí você tem que ficar passando maçarico, tirando essas bolhas, elas voltam à superfície e isso acaba fazendo você perder tempo. Então é melhor você passa uma camada fina selando os buracos, que isso aí vai te dar uma garantia melhor contra as bolhas, né? E foi isso que eu fiz, né? Foi um pouco demorado, claro. O pincel também, você terminou, você já tem que lavar ele com tinta, porque senão você perde, a resina seca e acaba perdendo o pincel. Então eu fui passando devagarzinho, preenchendo os buracos. Alguns eu deixei um pouco de excesso, depois eu voltei, tirando tudo. Acaba que é um serviço um pouco enjoativo, porque, né, acaba que é demorado, mas o final é gratificante. Fica assim um serviço bacana e fica legal, diferenciado. Às vezes você pensa, gente, mas fica tudo estranho, tá bagunçado, tá feio. Não, mas, gente, paciência. Né, nesse momento aí não tem que ter muita cerimônia, porque eu vou lixar a mesa toda novamente, todo um processo para fazer acabamento, e depois isso tudo some e fica impecável, né? Essa parte aqui é a parte 1, vai ter parte 2, é claro, mostrando para vocês eu lixando, dando acabamento na mesa, e ela já na casa do cliente, né? Aí eu fui passando, eu tinha esquecido alguns lugares, eu voltei novamente, passando de novo. Aqui a gente está no nosso galpão, que é quente demais da conta, e nesse ponto ajuda porque já, né, a resina já seca mais rápido e resguarda bem nosso serviço, não precisa esperar muito para secar. Eles falam que a cura total da resina é de 24 horas, é mais ou menos o prazo que eu vou esperar para poder estar lixando ela novamente e fazendo os serviços que são necessários aí para depois ir com toda aquela parte de lixar. Essa parte eu tinha esquecido, cara, eu joguei muita resina transparente preenchendo os buracos, eu esqueci de colocar o pigmento preto. E aí, ó, o resultado depois que fica, né, passado aí com a resina nos buracos com o pincel, né, para deixar selado já um pouco, para não submergir muitas bolhas.
Aí depois disso vem a parte, né? Aí, ó, já tava a resina de mesma medida, galera. 100 de resina para 50 de catalisador, né? E aí eu coloco umas 5 gramas aí de pigmento preto e vou aplicando. Aí não tem muita cerimônia não, gente. Eu vou lixar tudo de novo, né? O serviço vai ser feito todo na lixadeira novamente, demorado também. Então eu vou jogando numa garrafinha aí simples, né? Que aqui o negócio aqui não tem cerimônia não. E a gente trabalha mesmo, e joga mesmo, e vai. E aí, né, jogando a resina e esperar para não vazar nenhum ponto, porque por mais que a gente vede, às vezes algum lugar... eu passei por uma situação ruim esses dias, a mesa tinha um buraco no meio da mesa e esse buraco ele foi passando por dentro do tampo e a resina vazou quase no pé da mesa, algo que eu nunca esperava. Mas a gente tem que jogar a resina e torcer para não vazar, né? Porque para mim a parte mais difícil da resina é a vedação. Não é a preparação, nem a aplicação, nem pigmentação, nem nada. É a vedação. Porque por mais que ela seja um pouco mais espessa do que a água, obviamente, ela acaba também vazando bem. Se você não vedar com paciência ali com uma fita, ou se for um buraco maior com uma massa, você vai ter problema, você vai perder o serviço, você vai ficar grilado, porque já aconteceu comigo, mas é isso. Depois ficou assim, ó, as bolhas submergiram, poucas, se não tivesse passado no pincel seriam mais, e nesse caso você vem com maçarico e, né, vai queimando aí, né, mais superficial, não chega muito perto não, para não esquentar demais a resina, e vai tirando as bolhas para ficar impecável. Por mais que aí você tem que ficar depois vigiando e tudo mais para ver como é que fica. Mas fora isso, não tem muita cerimônia. Eu fiz serviço aí um dia, né? Por mais que pareça ser rápido nesse videozinho aqui de quase 8 minutos, mas acaba que é um pouco demorado sim. Aí eu agora, né, tenho que esperar secar e tudo mais para depois deixar e trazer o resultado para vocês. E é isso, galera. Senhores, mesa resinada. Ó, calorão brabo. Agora é esperar secar, né? E ir conferindo para ver se não vai dar bolhas e passando o maçarico. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, curte, comenta. Senão você sabe, né? O YouTube não te recomenda o vídeo. E aguarda aí que logo logo tem a parte 2. Falou!